Bom, gente, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer o cálculo de área do terreno, né, depois que vocês tiverem finalizado o projeto. Além disso, a gente vai mostrar também como que vocês vão fazer a inserção da caixa d'água no edifício de vocês, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é buscar a família de tabela, tá? Então, no nosso caso, é uma família de símbolo genérico, então você tem que vir anotar, carregar a família. Aqui eu tenho quadro de áreas, essa família ainda não está lá na pasta, né, mas eu vou mandar o link, o arquivo para vocês vocês possam salvar nessa pasta no próprio computador de vocês, tá? Então, clicar aqui em abrir, a gente vai posicionar, né, o quadro de áreas. E esse quadro de áreas, ele não busca, né, as áreas do terreno de vocês, tá? Então você vai precisar digitar, né, os valores aqui manualmente, tá? E aí o que eu vou mostrar agora é como que a gente vai identificar a área do terreno, área construída do térreo, do primeiro pavimento, área permeável e a nossa taxa de ocupação, por fim, a área total de construção, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular, né, a área desse terreno. Para a gente fazer isso, a gente vai trabalhar com uma ferramenta, que é a ferramenta ambiente e área, tá? Em que a primeira coisa que eu vou fazer é ajustar alguns parâmetros de cálculo de área. Então, vou clicar aqui, quero apenas área, cálculo da área do ambiente no acabamento da parede. E aí eu tenho, né, a segunda guia, que é a guia esquema de área. Eu vou chamar esse novo esquema, né, de área de construção total, tá? Vou aplicar um OK. E aí, o que a gente vai fazer agora é criar uma planta, ou um conjunto de plantas diárias, tá? Então vou vir aqui em área, planta diária, vou começar pela planta, eu vou criar primeiro uma planta N1, tá? E aí eu vou dar OK, aqui eu vou dizer não. E aí ele criou pra gente, né? Ele trouxe aí pra gente, aqui embaixo no navegador, plantas de área, tá? E aí o que a gente vai fazer agora é vir aqui, ainda, né, dentro da guia de arquitetura, no painel de ambiente e área, vou clicar e vou criar o limite de área. Para o cálculo de área total, a gente vai considerar o contorno do pavimento, tá? Considerando aí áreas cobertas. Então eu criei, né, essa linha roxa, tá, ao redor do meu pavimento térreo. E aí o que eu vou fazer agora, vou de novo lá na guia de área, só que ao invés de clicar e criar uma planta de área, eu vou clicar em área. E aí, ó, ele calculou, né, já está me dando cálculo dessa área. Aqui eu vou, só para eu conseguir me organizar aqui, eu vou colocar área térreo. Eu vejo aqui que é 62,19. Vou aqui, ó, área do térreo, 62,19 metros quadrados. Vou marcar assim, tá? Então eu tenho aí a área do térreo e eu vou precisar fazer isso, né, para os demais. Vou de novo lá na área, planta de área. Então agora eu quero do subsolo, né, que aqui no caso é o meu N0. Vou dar um OK. Ele está perguntando se eu quero criar automático. Vou dizer que não, tá?
criar limite de área numa planta de piso, tá? Então, de novo, que a gente, eu vou pegar só o contorno, né, do pavimento, tá? Então, no caso, peguei o contorno do subsolo, ESC algumas vezes para você sair, e aí você vai inserir, né, a tabelinha aqui, subsolo 30,38, então 30,38 metros quadrados, e aí a gente vai precisar fazer, né, a inserção, né, de todas essas áreas. Então vamos lá para a área do primeiro pavimento, mesma coisa, vou aqui em área, planta de área, nível 2, aqui é a área do primeiro pavimento, quero que ele não faça esse cálculo. E aqui, em relação à área do primeiro pavimento, aqui no meu exemplo, se vocês verificarem, né, eu tenho aqui meu primeiro pavimento sobre o meu pavimento térreo, tá? E aí aqui tem algumas questões em relação a cálculo, né, e consideração de área construída no caso do Distrito Federal, né? Então, a gente sempre vai considerar área construída as áreas que forem cobertas. Então, esse trecho abaixo aqui, né, da minha edificação, né, do meu pavimento, independente dele ter pavimentação ou não, por ele ser coberto, ele vai ser considerado como área construída, tá? Então, eu já criei, né, a minha planta de área, tá? E aí, limite de área, vou vir aqui, ó. Limite externo, né? Aí agora eu vim para a área. Posso abreviar porque aqui o que eu quero realmente é só a referência, tá? Primeiro pavimento, que está com 79,92. Volto lá para minha área construída do primeiro pavimento. 79,20. Metros quadrados, vou dizer assim. Ainda em relação a essa questão, né, sobre o que é que você vai considerar como área do primeiro pavimento, né, eu só vou considerar esse trecho, né, essa laje aqui acima do meu pavimento térreo como área do primeiro pavimento, se eu tiver acesso, né, ou seja, se isso aqui fosse, se eu tivesse uma porta aqui em que a pessoa pudesse circular aqui em cima, aí eu teria que vir aqui, né, no meu limite de área, e aí eu precisaria, né, ajustar, né, o meu contorno de modo a considerar, né, aquela área, né? Então, também aqui 69,82. Não vou criar uma família específica para isso, porque, enfim, vocês não vão lançar isso em planta, tá? Mas o que é que dá para fazer é dar um duplo clique, né, para vir na edição de família, faz lá o ajuste que você precisa, só para, enfim, você não ter ele sobrepondo, tá? Então, ó, se eu tiver acesso a esse trecho, né, se eu tivesse uma porta aqui para cá, aí eu vou considerar, né, para o meu pavimento o L. Se não eu consideraria só aquele retângulo anterior, né? Então no caso aqui 105,82, vou voltar lá
e fazer, né, o ajuste. Tem que fazer o ajuste desse pavimento. Em relação à área permeável, o que é a área permeável? É a área no seu pavimento livre de pavimentação. Então, no caso aqui desse exemplo, vou fechar aqui para ficar um pouco confuso, mas nesse pavimento aqui o que a gente tem nesse pavimento, nesse projeto aqui, o que eu tenho, né, de área pavimentada seria, né, o espaço da rampa e essa calçada. Então, tirando, né, excetuando esses trechos aqui, né, rampa mais essa calçada, todo o resto é área permeável, né, e todo o resto é área permeável, desconsiderando também, né, a parte inferior a esse pavimento. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou lá na planta de área. Aqui eu cometi um equívocozinho, tá? É porque aqui ele está com planta de área alugável e ele tinha que estar em área construída, mas a gente vai ajustar isso aqui da seguinte forma: você vai clicar, vai selecionar todos eles, editar tipo, vai deixar o editar tipo, vamos ver se deixa individualmente, também não. Planta de piso, planta de piso que eu quero, planta de área. Aqui área construída, ele vai dizer que não tem nenhum. Se acontecer isso, o mais simples, porque do contrário, pelo menos eu não sei outra forma, você teria que criar novamente, tá? Mas outra coisa que a gente pode fazer aqui é esquema de área e alterar o nome dele para área de construção total. Está reclamando que até o nome, mas se eu vou excluir o que a gente tinha acabado de criar, tá? Eu tinha criado anteriormente. Vou renomear, então ok. E aí ele alterou o nome e aí a gente não vai precisar, né? A gente não vai precisar criar de novo, tá? Então, caso você tenha feito isso, né, faz esse ajuste lá no nome. A questão aqui é que no momento que você está fazendo a criação, né, você tem que tomar um cuidado de selecionar o tipo que você quer, né? No caso a gente quer área construída total e aí ele já vai jogar lá dentro do nível necessário, ok? Tá, mas o que eu ia falar aqui em relação a esse cálculo de área permeável? Nesse projeto aqui que eu tenho esse balanço, né, eu vou considerar essa parte inferior aqui de baixo como sendo área não permeável, né, porque se trata de uma área coberta. Então todas as áreas cobertas do projeto de vocês vão estar considerando como área, não permeável, né, como área permeável. Então aqui eu acho que é mais simples, né, a gente fazer, no meu exemplo aqui é mais simples a gente fazer essa verificação, né, de área, considerando né, tanto a calçada quanto a rampa, e eu precisaria aqui do pavimento superior, tá? Então eu vou em limite
de área, tá? E aí eu vou fazer, né, o contorno. Vou pegar aqui a rampa, vou pegar a calçada, vou pegar aqui o limite da calçada, vou alinhar o de cima com o de baixo. Tá, então eu preciso realmente, né, garantir uma região fechada, né, delimitada, para que ele consiga, né, fazer o cálculo de área, né? Se eu deixar isso aqui aberto, ele não vai conseguir calcular, tá? O que eu preciso enxergar aqui, no caso, o pavimento superior. Então, para eu fazer isso, eu vou utilizar a minha subjacência, que aqui ele está como nenhum. Eu quero o nível 2, vou aplicar, e aí eu tenho ali o contorno, né, da meu pavimento superior, né? Eu faço o complemento com a linha, né? Para fechar. Ainda não tenho, né, condições de marcar a área, porque a área permeável é tudo isso aqui, ó, que está fora, né, do meu, que está fora desses limites. E aí a gente vai construir, né, a gente vai fazer esse contorno, né, do terreno, né, que é o que está faltando ali. Tá? Então eu venho aqui de novo com a linha. No caso, vejam que eu estou pegando o limite do miolo, né, da parede, para fazer esse cálculo de área, né? Então você precisa pegar o limite do terreno inteiro. E agora, né, o que a gente consegue fazer é vir e acrescentar, né, a área. Então, essa área aqui do meu projeto corresponde à área permeável. Aqui é aquela área livre, né, de qualquer tipo de contaminação. 76. Vou lá na minha folha, né, que é onde eu acrescentei a minha tabela. Então, preciso aqui 655,76 metros quadrados. Então, minha área permeável é 650. 5,76. metros quadrados. Lembrar, né, que indicação de unidade é em letra minúscula, dizer sim. Preciso agora a taxa de ocupação e a área do terreno. Para a gente ter a área do terreno, a gente segue a mesma lógica, tá? Então, vamos lá, área, planta da área, área construída total. Posso usar o N3 como referência? Não. E aí aqui, ó, o que eu quero é esse limite todo total, né? Então, mesmo processo, limite de área.
tomando como referência a minha linha de divisa, área, eu tenho 800 metros quadrados, né? E esse 800 metros quadrados é área total do terreno. Então, lá na minha prancha, metros quadrados. E aí o que eu preciso aqui agora é calcular minha área construída total e a taxa de ocupação. A taxa de ocupação do projeto de vocês corresponde ao percentual da área construída em relação à área total, né? Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui é calcular a minha área total de construção, que no caso aqui vai ser a somatória, né, dos dois pavimentos, menos o subsolo, né, o subsolo não conta para a área, tá? E aí nesse caso, né, no meu exemplo aqui, eu vou ter 62,19 mais 105,82. Então, minha área de construção total para esse projeto é de 108 metros quadrados. Então, e a taxa de ocupação? A taxa de ocupação, como eu falei, é um percentual em relação percentual em relação à área total do terreno, tá? Então, se o meu terreno ele tem 800 metros quadrados, né, aí é uma regrinha de 3, né? Então 800 metros está para 100, 168,01, né, está para x, né? Então a conta aí é 168 vezes 100 dividido por 800. Então, para esse terreno, né, a minha taxa de ocupação, né, que é o percentual que eu estou ocupando, é de 21,0%, tá? Então, tenho aí meu quadro de áreas do meu projeto. Um detalhe que vocês vão reparar é que a área construída dos seus pavimentos ela vai ser diferente daquela área que vocês vão gerar quando vocês extraírem, né, as áreas dos ambientes e fizerem o somatório lá na tabela. Por que isso vai acontecer? Porque aquela área que ele vai extrair da tabela corresponde à área de piso, tá? Então ela é diferente, né? Ela seria, na prática, aquela área que você está calculando é a área útil, né? Que é aquela área livre de qualquer tipo de circulação. Diferente dessa área aqui, que é a área de construção de fato, né? Que está considerando o contorno do seu edifício. Um outro parâmetro, né? Uma outra questão em relação a esse percentual, né, que esse percentual, assim como o índice de aproveitamento, ele é um índice legal, que é estabelecido pelos códigos, pelas leis de uso e ocupação do solo, né? Então cada região ela vai, para cada lote, né, de cada região vai ter um percentual máximo que você pode atingir. Salvo engano, né, o terreno de vocês ele tem uma taxa de ocupação de 60%, né? Então você pode construir 60%, né, desses 800 metros quadrados, né, para que você consiga, enfim, você pode construir até 60% de 800 metros quadrados, que é no caso a área do terreno de vocês. Ok? A outra questão, né, que a gente vai
discutir aqui, né, em relação à inserção, né, das famílias, não só a inserção de família, né, mas mais importante até do que a inserção de família de fato, se refere ao posicionamento da caixa d'água no projeto de vocês. Tá? Então, a caixa d'água ela tem que ser posicionada nos trechos mais altos, né, da sua cobertura. Né? Então, quanto mais alto na inclinação, de modo que você tem que garantir pelo menos, né, 80 centímetros de vão livre entre a terça, né, que é o elemento mais baixo da estrutura do telhado de vocês, e o topo da caixa d'água. Tá? Além disso, a gente vai estar trabalhando com a caixa d'água de 1.500 litros, tá, no mínimo, e eu vou precisar garantir uma altura da base da caixa d'água até o ponto de saída de água, né, que seria o chuveiro do primeiro pavimento, né, tem que garantir uma altura mínima de 2 metros ou 200 centímetros. Isso aqui no caso, né, você tenha a inclinação, caso você tenha a inclinação indo em direção ao centro, né, da sua cobertura. Caso você tenha a parede embutida, né, que é a platibanda, né, vai seguir os mesmos parâmetros, né, você tem que deixar 80 centímetros de vão livre entre a terça e o topo da caixa d'água e garantir ainda os 2 metros entre a base, né, da caixa d'água e o chuveiro. Né? Então é só atentar para esse tipo de situação. Acredito que seja esse aqui o meu modelo. Que esse seja o modelo, meu modelo de cobertura com a estrutura, só para a gente mostrar como que essa inserção vai acontecer. E aí só um outro detalhe, né, que é importante a gente mencionar ainda em termos de ferramenta, né, relacionada ao cálculo de área, é que a linha de divisa, né, do seu projeto, né, que é aquela linha que a gente criou lá no início do nosso processo de modelagem, ela pode ser utilizada também para calcular a área do seu terreno. Então vejam que a gente tem 2 retângulos, o retângulo maior que é o retângulo relativo ao limite do terreno, e o retângulo menor corresponde ao afastamento. Tá? Então a gente pode, né, gerar uma tabela desse... a gente pode gerar uma tabela desse material. Eu posso gerar uma tabela para saber, né, qual é o valor da minha área que está sendo determinada a partir da minha linha de divisa. É uma tabela que no nosso caso está inserida no seu projeto, mas não é necessário, tal, que a tabela que vai valer realmente para efeito de avaliação é essa que a gente disponibilizou para vocês, tá? Mas é só para a gente mostrar que você consegue, né, extrair, né, da planta de piso, a gente consegue extrair que a gente consegue extrair a área do terreno a partir da linha de divisa. Para a gente fazer isso, eu vou criar uma tabela, né, de novo uma tabela só para a gente poder visualizar essa informação que a gente já tem, né, da linha de divisa. Aqui eu vou digitar divisa, já aparece as linhas de divisa, então vou dar um OK. E aqui é o processo de criação, né, de tabela. Então eu vou criar aqui o nome e a área. Vocês vão verificar que não tem, não vai ter um nome específico, né, justamente porque a gente não atribuiu um nome, né, para essa linha de divisa quando a gente estava trabalhando. Tá? Então posso chamar isso aqui de área do terreno. E de baixo, área do terreno menos afastamento.
tá? Então, se vocês repararem, né, as áreas elas estão batendo, né, justamente porque eu fiz um limite, né, considerando a minha área de afastamento, né? Então a área total do terreno são 800 metros quadrados, que a gente tinha identificado anteriormente. Tá aí de novo, você não precisa inserir essa tabela numa prancha, até porque, como a gente mencionou, essa tabela é mais para você extrair pelo menos essa informação, né, do cálculo de área mais rapidamente, tá? Então, caso você queira, né, e tenha a sua linha de divisa, você já pode fazer essa identificação diretamente, né, de forma mais rápida. Em relação à família, né, ou a inserção da caixa d'água, né, a gente vai ter uma família específica para isso, tá? Então a gente vai na guia de inserção, carregar família. Essa família que eu estou utilizando, ela é uma família que está disponibilizada, né, que eu peguei na página da Forte Leve, se eu não estiver enganado. A gente vai dar uma olhada aqui direto nela. Então, família pai, biblioteca Forte Leve para Revit. Então aqui, ó, ele traz, né, já as famílias de caixa d'água, tá? Então eu já vou selecionar direto a de 1.000 a 5.000 litros, que é, lembrando que o nosso parâmetro é de 1.500. Vou mandar abrir. Só vou identificar se ele está vindo como componente. Está vindo como componente. Aqui eu vou ocultar essa parede. Aqui no meu nível. Aliás, vou no corte. Então, ó, meu nível aqui é o nível 3. Então eu vou abrir o nível 3. E aí eu vou componente. 1.000 litros, eu preciso da caixa de 1.500 litros e vou posicionar ela no meu projeto. Se a gente for agora no 3D, ela já está ali devidamente posicionada. Vamos dar uma olhada no corte. A elevação de 15 centímetros, porque na prática esse elemento ele não fica no chão, né, ele fica mais elevado. E o que eu estava falando anteriormente, né, que você tem que deixar um vão livre de 80 centímetros entre a cumieira, né, ou melhor, a parte inferior da terça e o topo da sua caixa d'água. E eu tenho que deixar, e eu vou usar uma linha de detalhe aqui só para ilustrar o que a gente estava falando lá naquela ilustração, é que da base, né, da sua caixa d'água até o chuveiro, né, vamos dizer que essa linha aqui que a gente acabou de desenhar fosse o chuveiro, eu tenho que garantir uma distância mínima de 2 metros, tá? Ó, tá 2,40. Aqui eu precisaria subir ele a 2 metros. Ah, professor, não tá dando 2 metros. Ah, então o que você tem que fazer é elevar, né, essa caixa d'água, tá? Então, ó, nível 3, ela tá com a elevação de 15 centímetros, né? Então, se a gente pegar aqui a parte de baixo dela, ó, 15 centímetros. Aí é isso, né? Eu tenho que realmente fazer esse ajuste, né? Então, 2 metros, então precisaria 2 metros e 15, enfim, tem que aumentar isso aqui talvez em metro. Para aplicar. E eu tenho que
anotar. Tá ali, mas não precisa de anotar, né? Eu só preciso medir. Vamos ver quanto é que dá. Parte inferior. Aqui, ó. 0,2. Então, ó. Aqui, ó, se vocês olharem, a caixa está flutuando. E, assim, na prática, né, você tem que verificar qual é a condição do seu projeto aí, de modo que você consiga fazer, né, de modo que você consiga fazer esse ajuste, tá? Então, ou você vai alterar, né, a altura da base, né, da sua caixa d'água em relação ao chuveiro, ou você vai fazer esse ajuste em relação você vai fazer esse ajuste em relação à laje, né? Então você tem que avaliar o que é possível dentro do projeto de vocês. Aqui o que eu estava falando, né, da ilustração é que caso você estivesse trabalhando com platibanda, você iria trabalhar com a mesma lógica, tá? Então ela ia estar encostada na parede, porque aí o trecho mais alto do nosso telhado é aqui, e aí você tem que garantir aqueles 80 centímetros lá de vão livre que a gente tinha mencionado para vocês, tá? Então esse seria o processo, né, de posicionamento das caixas d'água, da caixa d'água, e as considerações que vocês precisariam fazer, né, em relação ao posicionamento dela, ok?